Se você estivesse vivendo uma situação muito complicada, um problema muito complicado, seja doença, seja financeiro, seja família, seja qual for, uma situação impossível de se resolver, uma situação sem saída, e de repente você soubesse que há uma possibilidade de você ter essa situação resolvida, esse problema resolvido, o que você seria capaz de fazer? Até onde você seria capaz de ir? Que tipo de esforço você imprimiria para que essa situação se resolvesse? Seja cura, seja porta aberta, seja o que for. O que você faria? Que tipo de risco você seria capaz de correr? Por que nós estamos perguntando isso, pastor Jonatas? Justamente isso. Queremos falar sobre uma história aqui da Bíblia, na qual uma mulher empregou um esforço, vamos dizer assim, tremendo, correu um risco tremendo, né? Depois nós podemos dar mais detalhes, né? Passou por cima de preconceito, por cima de várias circunstâncias, para poder ter uma coisa resolvida, na qual ela já havia anos procurando ajuda com médicos e tudo, e não O resolvia. problema dela era a O doença, né? problema dela era a doença. Doença séria e qual causava toda uma. Dentro da questão, como eu posso dizer assim, cultural lá, era uma coisa complicada, foi pelo qual ela até correu alguns riscos. Posso ler aqui? O que é que eu Pode, ler pode, depois? pode. Esse texto aqui, gente, está registrado em outros evangelhos, mas aqui está bem objetivo. Então, está em Mateus capítulo 9, do versículo 20 ao 22. Diz assim: Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, falando de Jesus, tocou a orla da sua veste, tocou a orla, tocou o manto de Jesus, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar na sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. É. Eu não sei se E nesse texto diz. imediatamente ficou sã. Isso, é isso aí. Então, o que acontece? Nós estamos vendo um caso de uma mulher que ela tinha uma situação impossível. No caso dela, era doença. Então, ela tinha uma doença, fluxo de sangue quer dizer que ela tinha uma hemorragia constante. E eu não sei se aqui fala, eu não lembro, mas nos outros textos dizem, os outros apóstolos também relataram esse fato, diz que ela havia gasto tudo o que tinha Isso mesmo. com médicos, procurando solução. Estava certa ela? Com certeza. Só tem que ir no médico. Está doente, precisa ir no médico. Mas ela tinha feito de tudo. Tudo que ela podia fazer, ela tinha feito 12 anos, durante 12 anos. E ela continuava com hemorragia que não passava. Então era um problema para a medicina impossível. Ou pelo menos eles ainda não tinham encontrado a solução para ela. Né? Mas ela na esperança, tentando fazer. E muitas pessoas também enfrentam problemas assim na vida. Às vezes não é doença, às vezes é uma outra área, mas ela está lidando com isso há muito tempo. Esses dias nós falamos aqui com Douglas sobre um homem que estava na beira do tanque de Betesda e que fazia muito tempo estava ali. Então tem pessoas que ela está vivendo uma situação de agora, mas tem gente que não, aquilo já está fazendo parte da vida dela. Às vezes, tem situação que ela está vivendo que se ela olhar bem, já vem acontecendo na família dela, já vem acontecendo com os pais dela, entendeu? Já vem acontecendo com as pessoas da família. Então começa a parecer algo comum, mas se ela olhar para a vida dela, ela vai ver que o que está acontecendo não é normal. Ela não está tendo uma vida como Deus quer que ela tenha, e aquilo que está acontecendo de ruim na vida dela não é a propósito de Deus. Não tem nada a ver com a vontade de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoa que ela está passando por determinados problemas e ela pensa, deve ser o meu destino passar por isso. Talvez Deus queira que eu passe por isso, então eu vou ser resiliente, eu vou passar, eu vou aguentar, porque fulano já passou, ciclano já passou. Só que não. Mas ela acredita até que Deus manda aquilo para que, sei lá, Por alguma razão, por alguma né? razão. Eu vejo muitos casos assim, a pessoa dizer, talvez tenha um propósito nesse meu sofrimento. Não. Entendeu? Então, o que eu preciso? Eu preciso de me posicionar e aprender a buscar em Deus e buscar uma mudança. Esses dias eu não sei com quem que eu estava falando aqui, em algum dos vídeos anteriores, acho que foi com você mesmo, que quando você está nesse patamar aqui, vivendo uma vida dentro da normalidade, beleza, você está ali buscando. Mas quando você quer melhorar, seja financeiro, Qual hora for. seja melhorar a vida conjugal, ou seja melhorar cuidado com a tua saúde, você vai ter que ter foco, você vai ter que se dedicar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que fazer alguma coisa diferente para ter um resultado diferente, né? E aí o que é que acontece? Muitas vezes, se é uma questão espiritual também que pode ser, a pessoa vai começar a enfrentar todo tipo de problema para que ela não receba ou não alcance aquela mudança que ela quer para a vida dela. Então, às vezes é mais confortável para a pessoa dizer, deixa Fica assim assim como mesmo. está. Acaba achando uma desculpa, É. acaba sendo para ela, né? Ela acredita, acaba tornando uma verdade para ela que E ela fica naquele comodismo é ali. justamente isso. Nós vamos dar o endereço da igreja daqui a pouco, ela vai dizer, muito longe, né?
É verdade. Ah, muito difícil e tal. E só que não, né? A Bíblia diz que essa mulher tinha acontecido algo com ela que mudou a vida dela. Ela nunca desistiu de ser curada. 12 anos 12 anos. tentando resolver, mostra Ela que ela nunca tava, desistiu. O tava problema é que tem atrás. gente que desiste, tá com problema, lutou, nunca buscou em Deus. Ele até fala que, talvez Deus queira que eu fique assim, mas ele não buscou, ele não sabe. Só que quando surge uma oportunidade que nem essa aqui, ela descarta. Ela só descarta. Entendeu? Ela fala, Isso não. ela descarta. Essa mulher não descartou, ela precisava, tudo que era uma possibilidade, ela falou, eu quero. Só que nesse caso aqui, a Bíblia diz que ela tinha ouvido falar de Jesus. Nesse texto não mostra, mas nos outros Nos evangelhos outros, deixar mais claro isso. É. Isso mesmo. Que ela já havia ouvido falar de Jesus, da história de Jesus, do que estava, aquele que acontecia, um rebuliço, né? Não tinha Justamente. internet, não tinha televisão, não tinha Sim. rádio, mas o povo espalhava aquilo. Pra ela pensar assim, se eu só tocar nas É o vestes dele suficiente. é o suficiente, ela ouviu e ela ficou impactada, ela deve ter ficado num nível de fé tamanho É. pra poder. Eu acho que Pensar dessa eu forma. acredito que ela criou uma expectativa dentro dela. Cara, eu quero encontrar esse homem um dia. Talvez ela tivesse até planejando um dia aí onde ele tivesse, só que ele passou lá. Aí que tá o segredo. Qual que é o segredo da vida dessa mulher? Por isso que eu perguntei no começo. Se você estivesse vivendo uma situação impossível e de repente você soubesse que haveria a possibilidade de uma mudança, o que você faria? Qual o risco que está disposto a tomar? Porque de repente ela viu diante dela uma possibilidade que ela não podia deixar passar. Entendeu? Sim. Jesus está passando por aqui. O cara que ela crê que vai resolver a situação Eu dela. ouvi que ele curou surdo, eu ouvi que paralítico andou, eu ouvi que cego Ressuscitou morto. enxergou. O Imagina. meu problema para ele pode ser resolvido. O que ela fez? Ela, ao invés dela ficar dizendo, eu queria ir lá, porque era possível que acontecesse isso. Porque acontece que muita gente está vendo a gente agora. Eu queria ir lá, eu queria que ele orasse. Mas tem muita gente. Tem muita gente. Jamais ele vai dar atenção para mim. Olha quanta gente. Como é que ele vai falar comigo? Como é que ele vai. E pronto, já estava acabado. Se ela fizesse isso, já era. Ele ia continuar doente pro resto da vida. A não ser que ela encontrasse outro bem, mas não ia ser pela fé. Entendeu? Se ela criasse essa barreira, tem muita gente, ou é muito difícil. E vamos falar, não sei se você estava pensando em falar isso, mas lembrar, né? De fato, lá, no ambiente cultural, ela tinha uma situação até complicada mesmo. Vamos falar já sobre isso. Porque você pode pensar, desculpa. No caso, vamos considerar a desculpa dela até que legal. Né? Vamos dizer assim, Mas ela não deu desculpa. Não, mas ela não aceitou Poderia, aquilo, né? exatamente. Ela poderia dizer, porque tinha uma situação cultural que isso era até uma infração de lei, vamos dizer assim, que ela poderia até correr risco de vida. risco De morte, de quer morte, no caso, isso mesmo. E ela enfrentou, ela não entrou, não. Para ela, não entrou como desculpa. Ela não poderia dar uma desculpa. Justamente. E às vezes a gente, não, é muito longe, como você falou. Tem muita gente. Será que vão dar atenção que eu preciso? Homem não faz nada. Homem não consegue fazer isso. De fato, homem não consegue, mas não estamos falando de homem. Não estamos falando de homem. Nós estamos falando de Deus. Eu não falei eu vou fazer. Né? Estou falando que Deus vai fazer. Nós estamos orando. Então o que acontece? Essa mulher não deu desculpa. Ela poderia ter pensado um monte. Porque tem pessoa que vai nos ver, vai ver esse vídeo e ela vai pensar assim, quantos ônibus? Entendeu? Dia 31 eu estou na correria, dia 30, estou na correria. Eu tenho que ir à noite fazer uma ceia. Mas é à noite, no outro dia. No domingo no Tatuquara é à noite. Se é de manhã, é à noite a ceia. Não arranje desculpa. Não se posicione com fé. Então o que essa mulher fez? Quando ela ouviu falar que aquele era o Jesus de quem ela tinha ouvido tanto contar, aquilo gerou uma fé nela. Ela falou, eu vou procurar, eu vou lá. Eu vou lá. A dificuldade é o que você falou agora. Eram duas, na verdade, a dificuldade. Era muita gente. Provavelmente ela não achou que ela não ia conseguir atrair a atenção de Jesus para ela. Tipo, quem sou eu, né? Para fazer ele parar de atender toda essa gente, atender a mim. Porque ela, na cabeça dela, se eu tocar a veste dele, daí veio a ideia vai ter dela. que chegar perto. Então a multidão seria um problema. Daí veio a ideia. Qual a ideia? Ele nem precisa olhar para mim, ele não precisa saber que eu tô aqui, ele não precisa falar comigo, ele não precisa pôr a mão na minha cabeça, eu só preciso tocar na franja, na orla do vestido dele. Entendeu? Daí veio essa ideia. E ela começou a passar. Aí entra a questão que você disse. A questão cultural, que era uma situação, de fato, complicada. Complicada, porque na religião deles, uma mulher que tivesse tendo hemorragia não poderia tocar, ela era considerada imunda, não poderia chegar perto e tocar em alguém, ainda mais em Jesus. Ainda mais num rabino, vamos dizer, alguém que tinha aquela toda a situação. Então ela foi quietinha, passou no meio da multidão, imprimiu um esforço ali, embora 12 anos perdendo sangue, para cumprir aquilo que ela fez. Ela deve ter encontrado dificuldade, alguém deve ter empurrado ela. Você já se colocou no meio de uma multidão? Eu já. Uma multidão. E de repente aquela multidão está no meio e aquela multidão começa a se mover. Já esteve numa situação dessa?
complicado. Eita, você não sabe pra onde você vai. A multidão te empurra. Naturalmente, né? Vamos pensar assim, se você tá lá, né? Você tá lá só, já é complicado. Agora pensa ela lá com toda aquela preocupação, né? É. Eu corro Uma risco, mulher uma mulher fraca. fraca, provavelmente, né? É. Falando assim, deveria estar numa situação Fisicamente, fisicamente pela doença. Então, Foi um esforço. foi um esforço tremendo. É. E ela foi passando contra aquela onda de gente, foi passando, foi furando, chegou lá onde ela queria. E a hora que ela chegou, ela tocou na veste de Jesus, imediatamente ela foi curada. Curado. Tremendo. Imediatamente ela foi curada. Sabe que às vezes, que nem a gente tem falado em todos esses vídeos, às vezes a pessoa tem fé e às vezes ela quer, ela só não está se posicionando. Verdade. Não é isso? Que é o interagir com aquele crer que nós falamos É. em um dos vídeos. Justamente você, o que eu vou fazer? Esse aí tá me levando para um outro lugar. A fé dessa mulher levou ela a passar por cima das barreiras. Qual que é a tua barreira? Ela tinha dela, não é verdade? Você sabe que tem pessoas, acontece muito, que tem pessoas que a barreira que ela cria dentro dela é um preconceito. Ela tem um preconceito de dizer assim, eu sou de tal religião, o pessoal só quer saber disso e daquilo. A minha família, no caso, a minha mãe, quando teve um encontro, justamente ela teve que enfrentar isso, porque muitos familiares, a mim falou, se você fizer isso, a gente... Nossa amizade vai ser isso, vai ser aquilo. E ela enfrentou isso para poder, e hoje, graças a Deus, família... Conheci uma senhora que estava já de idade, ela tinha um problema gravíssimo, ela precisava de uma bênção na vida dela, ela ouviu a gente na época pela rádio, mas alguém falou para ela, se você for nessa igreja, eu nunca mais, familiares, que sempre se reuniam na casa deles, a gente não vem mais nunca mais aqui. Nossa. Nunca mais. No começo ela ficou preocupada, deixou de ir, mas depois ela falou, sabe do negócio? Quem está precisando de uma bênção sou eu. É isso mesmo. Quem está vivendo uma vida de sofrimento sou eu. E o que eu tenho à minha volta, vir aqui, não está mudando minha vida, não. Eu preciso de uma solução. Porque, na verdade, isso é só uma opressão para a pessoa não vir. Que nem eu falei, quando a pessoa toma a decisão de buscar uma mudança, tudo que é barreira acontece. É justamente. O diabo começa a dizer, não vai. Assim como nós falamos, né? Não somos nós que fazemos, é Jesus. E Jesus usa quem? Pessoas. Usa pessoas. O inimigo vai querer usar pessoas também para te segurar. Pra te segurar. Você tem que saber qual lado você vai ouvir. Não é por mal, não é por mal. Às vezes é por preconceito religioso, às vezes é porque ouviu acha até que tá fazendo bem. Ouviu muito comentário no lugar de trabalho, ouviu muito comentário. Quando ela vê, ela fala, eita, mais um, mais não sei mais um, coitado do fulano, vai lá. Entendeu? Então, é muito importante que a gente entenda, cara, toma um posicionamento, e a gente vai passar algo para você aqui, que nós estamos orando, e toma um posicionamento pelo teu bem, pela tua vida, pela tua família, pela tua saúde. Cara, eu tenho visto gente ser curado instantaneamente aqui, né? Sim. Não só aqui, às vezes até na rua eu paro pessoas para orar, sabia? Você faz isso também, não? Sim, quando tem oportunidade a gente... Às vezes se eu vejo alguém doente eu não aguento, falo, cara, você quer que eu ore por você? Né? Então, é muito importante, eu vi já Deus fazer coisas tremendas, a gente não, nós não temos esse poder, mas é que aquilo que nós recebemos, não tem como você não passar. Não tem como. Por exemplo, quando eu oro por mim mesmo, às vezes não acontece. Eu tenho que orar pelos outros, porque o que eu tenho recebido não é para mim, é para os outros, é para abençoar os outros. E aí outros recebem para ministrar na minha vida também, que é normal. Então o que nós vamos fazer? Você lembra dia 23 e dia 31, o que vai acontecer? Sim. 23 aqui e dia seguinte 24 no Tatuquara, 30 aqui e no dia seguinte no Tatuquara. Você está lembrado que vai acontecer? Sim, dia 23, gente, nós vamos fazer uma unção aqui, tá, com perfume de rosas, porque já no final de semana seguinte, né, nós vamos entregar essa rosa aqui. Então, no sábado, dia 23 e domingo, 24, tá, você vem receber, você que já cara, eu não quero esperar o dia, então já vem dia 23 e dia 24, né, nos lugares, né, aqui na sede e no Tatuquara, vai estar os endereços aí para você, tá? Para você já receber uma oração, para você receber uma palavra, porque nós também falamos em algum dos vídeos sobre você, essa fé que vai aumentar vai ser de ouvir a palavra. Você vai vir aqui para ouvir isso. Não tem a ver com a gente. Tem a ver com essa palavra, tem a ver com esse Deus que nós servimos, que nós queremos. E no dia 30 aqui, e 31, né? Então dia 30 no sábado, às 19 horas. E domingo é às 9 horas aí no Tatuquara. O que você vai? Você vai vir receber essa rosa aqui, né? Vai estar recebendo uma bênção, isso vai estar, você vai estar lembrando daquilo que você recebeu, a oração que você recebeu, você vai ver coisas tremendas acontecerem. O que nós pedimos? Nós pedimos que você entre em contato conosco, tá aí no vídeo, tá aí o telefone, tá? Para você falar assim, eu vou aí porque eu quero participar disso, eu não quero passar esse ano, sabe, do mesmo jeito, eu quero receber algo de Deus e eu já sou essa pessoa que vocês estão falando aí, eu já procurei anos, ou por médico, ou por alguma coisa, talvez até já procurei, mas eu acho que não foi direito dessa maneira, até fui em algum lugar que acreditei de Deus e tal, mas eu tô precisando dar espaço de fé. Então você entre em contato conosco, por quê? Porque nós precisamos, né, providenciar para vocês essas rosas, porque essa aqui é só uma que nós demos modelo,
porque se a gente comprar um monte até lá, você vai estar tudo murcho. Você não quer Vai dar. uma rosa murcha, né? Uma rosa bonita para você, né? Para isso, né? Te dar esse ânimo. E daí, então, a gente precisa providenciar para você. Você não tem que pagar nada, você não tem que... Você vem aqui receber na boa, na paz. Isso vai te abençoar. Era isso que eu precisava da... Isso, só que assim, você vai mandar aqui nesse número do celular dizendo, eu vou buscar essa rosa, e vai dizer pelo que você vai ótimo. buscar. Isso eu não tinha esquecido. Pelo quê? Pelo quê? Por quê? Já estamos orando, né? Porque nós estamos orando. Isso A mesmo. gente vai orar no teu nome, na tua necessidade, nós vamos ter um tempo de oração. Por quê? Aí no dia 29, aqui nós vamos levar essa rosa para um ambiente de oração, de jejum, de consagração, de unção, e vamos pedir que quando você vir buscar a tua rosa, você possa levar tudo aquilo que nós temos orado e ministrado através da oração, do jejum, que possa acontecer na tua vida, tá bom? E também porque quando você mandar, a gente já sabe que você vai ver, a gente sabe a quantidade de rosas que nós precisamos. Combinado, então? Então, olha, você não vai pagar nada, não vamos vender rosa para você, tá? Essa rosa nós vamos comprar ela. Você não vai precisar dar nenhum dinheiro aqui na igreja. Eu já falo isso porque tem pessoa que a primeira coisa que vem na cabeça dela, né? Quanto que vai custar, quanto que vão... Você não precisa. Se algum dia você estiver vindo e dizer, não, eu quero ajudar, é voluntário, eu quero contribuir, beleza, porque é assim que o nosso trabalho permanece. Nós temos pessoas que investem nesse trabalho. Mas não precisa se preocupar, porque nós já temos pessoas suficientes. Para aquilo que nós fazemos, tem pessoas suficientes nos ajudando. Se algum dia você quiser fazer parte desse pessoal, ótimo. Se não, não tem problema nenhum, você vai ser abençoado da mesma forma. Não está condicional a você vir buscar isso. Não, o que acontece é que Deus nos deu algo, nós cremos em algo e nós queremos que Deus abençoe a tua vida, que isso ajude você. Nós cremos que podemos te ajudar. Nós cremos que talvez você tenha fé, mas não tenha essa chave que nós temos, que é o conhecimento de algumas maneiras como Deus age, como Deus opera, de como alcançar isso pela fé na palavra dele. Nós queremos que você venha aqui então, beleza? Aguardamos você, convida familiar, compartilha esse vídeo com mais pessoas que estão precisando. Aliás, com todo mundo, porque na verdade você não sabe quem está precisando. Hoje acho que quase todo mundo está precisando. Você nem sabe. A pessoa que você menos espera está passando por uma situação. E depois vai agradecer você. Justamente. Tá bom? Combinado então? Queridos, Deus abençoe, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E todos os dias de segunda a sexta-feira, por volta das 18 horas, vai estar entrando um vídeo aí, mais ou menos nesse mesmo tema, chamando pessoas para uma vida de fé e para a bênção de Deus. É isso? É isso mesmo. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Tenha um ano tremendamente abençoado e a gente espera você aqui. Tchau. Isso aí, gente. Tchau, até mais.